O Milionário Instantâneo, uma história de sabedoria e riqueza. Introdução. Todos somos contadores de histórias. Todos nós compartilhamos nossas histórias e temos algo bom para contar, seja sobre um filme, um livro, um site ou algo que ouvimos à noite. Nossas histórias incluem diversas fábulas. As fábulas são especialmente maravilhosas porque, como Webster diz, reforçam uma verdade útil. Este pequeno livro nos apresenta uma fábula forte e original, que revela uma das verdades mais úteis de todas: a prosperidade financeira e uma vida satisfatória e bem vivida são objetivos que todos podemos alcançar, se compreendermos e praticarmos os princípios do sucesso. Talvez a fábula seja a forma mais delicada de apresentar essas verdades. Sua simplicidade infantil alcança diretamente a simplicidade infantil de nosso subconsciente. Quando levamos uma mensagem ao subconsciente de nossa mente, podemos criar muitas mudanças positivas em nossas vidas. O Milionário Instantâneo teve mais de 37 edições em todo o mundo e mais de 2 milhões de cópias vendidas. O autor é um milionário de verdade e sua pequena história deve ser levada a sério. Este é um livro para ser lido, relido, estudado e colocado em prática. É um livro muito bem escrito, que pode fazer com que você enriqueça de muitas maneiras, e algumas são muito mais satisfatórias e valiosas do que a riqueza material. Mark Allen, autor de Visionary Business e The Millionaire Course. Era uma vez um rapaz inteligente que queria enriquecer. Apesar de ter sofrido várias decepções e contratempos, ele ainda acreditava que sua estrela podia brilhar. Enquanto esperava o destino lhe sorrir, ele trabalhava como assistente de um executivo de contas em uma pequena agência de propaganda. Não recebia um bom salário e sentia, há algum tempo, que seu emprego não lhe proporcionava satisfação. Ele simplesmente não sentia amor pelo que fazia. O jovem sonhava em fazer outra coisa, talvez escrever um livro que o deixasse rico e famoso e que acabasse com seus problemas financeiros de uma vez por todas. Mas sua ambição não estava um pouco fora da realidade. Ele realmente tinha talento e técnicas suficientes para escrever um best-seller ou as páginas seriam preenchidas com reclamações tolas a respeito do desânimo que sentia. Há mais de um ano o trabalho era um pesadelo. Seu chefe passava a maioria das manhãs lendo o jornal e escrevendo relatórios, e depois desaparecia por 3 horas durante o almoço. Ele também mudava de opinião o tempo todo e dava ordens contraditórias. Mas o problema não era só seu chefe. Ele estava cercado por colegas que também se sentiam esgotados com o que faziam. Parecia que eles não tinham mais entusiasmo, era como se tivessem desistido de tudo. Ele não ousou contar a ninguém seu sonho de largar tudo e se tornar escritor, pois sabia que ririam de sua decisão. Quando estava no trabalho, costumava se sentir desligado do mundo, como se estivesse em outro país, incapaz de falar o idioma local. Toda segunda-feira ele tentava imaginar como conseguiria sobreviver a mais uma semana no escritório. Sentia-se totalmente alienado dos papéis empilhados sobre sua mesa, dos pedidos dos clientes para vender seus cigarros, seus carros, sua cerveja. Ele havia escrito uma carta de demissão 6 meses antes. Desde então, entrou na sala do chefe umas 10 vezes com a carta ardendo dentro do bolso, mas não tinha sido capaz de entregá-la. Era engraçado, não teria hesitado 3 ou 4 anos antes, mas, agora, parecia não ter certeza a respeito do que fazer. Algo o impedia, um tipo de força, ou seria apenas covardia. Parecia que ele havia perdido a coragem que sempre o ajudara a conseguir o que queria. Ele ficou esperando o momento certo, dando várias desculpas para não agir, imaginando se conseguiria ou não. Teria se tornado um eterno sonhador. Sua passividade se devia ao fato de estar afundado em dívidas. Ou seria apenas por estar envelhecendo, processo inevitavelmente acionado assim que abrimos mão de nossas visões de futuro. Um dia, quando estava se sentindo bastante frustrado, resolveu visitar um tio que havia se tornado milionário. Talvez ele pudesse lhe dar conselhos ou, melhor ainda, algum dinheiro. Seu tio era uma pessoa calorosa e simpática, que concordou em recebê-lo de imediato. Mas ele se recusou a lhe emprestar dinheiro, dizendo que, dessa forma, não estaria lhe fazendo um favor. "Quantos anos você tem?" o tio perguntou, depois de escutar suas reclamações. 32, o homem disse, baixinho e com timidez. "Você sabia que, aos 23 anos, J. ou Gary já havia conseguido seu primeiro meio milhão?"
Como você pode estar pedindo dinheiro emprestado nessa idade? Sei lá. Eu trabalho demais, às vezes mais de 50 horas por semana. Você acredita, realmente, que o trabalho árduo é o que enriquece as pessoas? Eu acho que sim, pelo menos foi o que sempre me fizeram pensar. Quanto você ganha por ano? 35 mil dólares. Sim, mais ou menos isso, ele respondeu. Você acha que quem recebe 350 mil dólares por ano trabalha 10 vezes mais do que você? Claro que não. Se essa pessoa ganha 10 vezes mais sem trabalhar mais do que você, ela deve estar fazendo algo bem diferente. Ela deve ter um segredo que você desconhece. Deve ser isso. Você tem sorte de entender isso, pelo menos. A maioria das pessoas não chega a esse ponto. Elas estão muito ocupadas tentando sobreviver, e não param para pensar sobre como poderiam se livrar de seus problemas financeiros. A maioria das pessoas nem sequer passa uma hora da vida tentando pensar em como enriquecer e por que nunca conseguiram. O jovem tinha que admitir que, apesar de sua ambição, de seu sonho em fazer uma fortuna, ele nunca havia reservado um tempo para analisar a situação. Tudo parecia distraí-lo e impedi-lo de enfrentar uma tarefa extremamente importante. O tio do jovem permaneceu em silêncio por um tempo. E, então, sorriu. Decidi te ajudar. Vou indicar a você o homem que me ajudou a ficar rico. Ele se chama Milionário Instantâneo. Já ouviu falar dele? Não, nunca. Ele escolheu esse nome porque afirma ter se tornado milionário da noite para o dia, depois de descobrir como conseguir uma fortuna. E mais, ele diz que pode transformar qualquer pessoa em milionária da noite para o dia, ou, pelo menos, desenvolver nela a mentalidade de um milionário. O tio se virou para um grande mapa que estava na parede e apontou para uma cidade pequena e isolada. Já esteve neste lugar? Não. Por que não tenta? Vai encontrá-lo. Pode ser que ele revele seu segredo a você. Ele mora em uma casa fantástica, a mais bonita da cidade. Você não vai ter dificuldade para encontrá-lo. Por que o senhor não me conta logo o segredo? Assim, não preciso ter o trabalho de ir até lá. Simplesmente porque não tenho esse direito. Quando o milionário instantâneo me contou seu segredo, me fez jurar que não contaria a ninguém. Mas ele disse que eu podia indicá-lo a outras pessoas. Tudo isso pareceu surpreendente e interessante ao rapaz, despertando sua curiosidade. Tem certeza de que não pode me contar nada? Nadinha mesmo. Certeza absoluta. O que posso fazer é lhe recomendar fortemente ao milionário instantâneo. O tio do rapaz pegou um bonito papel de carta na gaveta de sua enorme mesa de carvalho e escreveu algumas linhas. Dobrou a carta, colocou-a em um envelope e a entregou a seu sobrinho. Aqui está a apresentação, ele disse. E, aqui, o endereço do milionário. Não leia esta carta, ok? Se você abrir e ler e ainda quiser que as coisas funcionem, terá de fingir que não a abriu. Mas como desfazer o que já foi feito? O rapaz não fazia a menor ideia do que ele estava querendo dizer, mas concordou. Seu tio sempre fora meio excêntrico e estava lhe fazendo um favor, por isso decidiu não contrariá-lo. Agradeceu com simpatia e foi embora. E o rapaz partiu depressa em direção à cidade do milionário instantâneo, com a mente mais acelerada que seu carro. Seria difícil encontrar aquele homem. Ele receberia uma visita inesperada. Revelaria seu método secreto para enriquecer. Ao se aproximar da casa, foi tomado pela curiosidade, apesar dos alertas de seu tio, abriu a carta de apresentação. Ficou chocado. Seus batimentos cardíacos se aceleraram e ele começou a transpirar. Ficou pensando se o tio havia cometido um erro ou se estava fazendo uma piada com ele, porque a carta era apenas uma folha em branco. No portão da casa do milionário havia um guarda com expressão séria, parecia tão fechado quanto a fortaleza que protegia. O que deseja? O guarda perguntou de modo seco. Gostaria de conversar com o milionário instantâneo. Marcou o horário. Não, mas... Você tem uma carta de apresentação. O rapaz começou a puxar a carta do bolso, mas voltou a guardá-la em seguida. Posso vê-la? O guarda insistiu. O homem se lembrou das palavras do tio. Se você abrir essa carta, terá que fingir que não a abriu.
Ele entregou a carta ao guarda, que a leu. Seu rosto permaneceu totalmente inexpressivo. Certo, disse o guarda ao devolver a carta ao rapaz. Pode entrar. O guarda mostrou onde ele deveria estacionar e o levou à porta da frente da casa luxuosa do milionário, em estilo Tudor. Um mordomo impecavelmente vestido abriu a porta. Pois não. Ele disse. Quero falar com o milionário instantâneo. Ele não pode recebê-lo neste momento. Por favor, espere no jardim. O mordomo acompanhou o jovem até a entrada de um jardim, com um lago reluzente ao meio. Ele caminhou admirando as belas flores, as árvores e os arbustos, e então viu um jardineiro inclinado sobre um arbusto de rosas. Ele devia ter 70 ou 80 anos e usava um chapéu de palha de aba larga, que escondia seus olhos. Quando o rapaz se aproximou, o jardineiro interrompeu o trabalho e o recebeu com um sorriso. Ele tinha olhos azuis, alegres e brilhantes. O que veio fazer aqui? O jardineiro perguntou com uma voz amistosa e calorosa. Vim conversar com o milionário instantâneo. Oh, sim. E por qual motivo, se não se importa que eu pergunte? Bem, eu só gostaria de pedir os conselhos. O jardineiro ia voltar a cuidar das rosas, mas parou e perguntou, por acaso, você teria $10? $10. O rapaz disse, corando. É que é tudo o que tenho. Perfeito. Só preciso disso. O jardineiro parecia muito nobre. Demonstrava graça e controle em sua postura. Gostaria muito de entregar esse dinheiro ao senhor, mas eu ficaria sem nada para voltar para casa, o rapaz respondeu. Está pensando em ir para casa hoje? Não, ou melhor, não sei, o jovem respondeu, bem confuso. Não quero ir embora sem antes conversar com o milionário instantâneo. Se não precisa do dinheiro hoje, por que está tão relutante em emprestá-lo a mim? Pode ser que você não precise dele amanhã. Vai saber. Você pode se tornar um milionário. A ideia não parecia totalmente lógica ao rapaz, mas ele entregou o dinheiro mesmo assim. O jardineiro sorriu. A maioria das pessoas tem medo de pedir as coisas e, quando pedem, não insistem o bastante. Isso é um erro. Naquele momento, o mordomo apareceu no jardim e falou com o jardineiro de modo respeitoso. Senhor, pode me dar $10? O cozinheiro está indo embora hoje e insiste em receber o dinheiro. Só faltam $10. O jardineiro enfiou a mão no bolso da calça e tirou um enorme rolo de notas. Ele devia ter milhares de dólares com ele, porque o rapaz só via notas de $100, com exceção da sua nota de $10. O senhor pegou a nota que havia acabado de receber do rapaz e entregou ao mordomo, que agradeceu fazendo uma reverência e rapidamente retornou à casa. O rapaz ficou abismado. Que audácia do jardineiro, confiscar os últimos $10 que ele tinha se seus bolsos estavam lotados de dinheiro. Por que o senhor pediu meus $10? Ele perguntou, tentando esconder da melhor maneira a raiva que sentia. Não precisava deles. Mas é claro que eu precisava. Olha, não tenho nenhuma nota de $10, ele disse, mexendo no bolo enorme de notas. Você não pensou que eu daria $100 ao cozinheiro, certo? Por que diabos o senhor anda com tanto dinheiro assim? É um dinheiro para andar comigo, o jardineiro respondeu. Sempre guardo $25.000 no bolso, para o caso de uma emergência. 25 mil. O rapaz perguntou, surpreso. De repente, tudo ficou claro, o mordomo muito educado, aquela quantia enorme de dinheiro. O senhor é um milionário instantâneo, não é? Por enquanto, o jardineiro respondeu. Estou feliz por você ter vindo. Mas, me diga, por que você ainda não está rico? Já pensou seriamente nessa questão? Não. Bem, essa é a primeira coisa que você deveria fazer. Se quiser, pense em voz alta, na minha frente. Tentarei seguir sua linha de pensamento. O rapaz fez algumas tentativas sem sucesso e desistiu. Entendo, o milionário disse. Você não está acostumado a pensar em voz alta. Você sabia que há muitos jovens de sua idade que já são ricos. Alguns são até milionários. Outros estão prestes a completar o primeiro milhão.
Você também sabia que quando Aristóteles Onassis, aos 26 anos, foi para a Inglaterra onde planejava estabelecer seu império da marinha mercante e ele já tinha 500 mil no banco? Com apenas 26 anos. Isso mesmo. E quando ele começou, tinha apenas algumas centenas de dólares, não tinha diploma universitário e nenhum tio rico, disse. Mas agora está na hora do jantar. Gostaria de me acompanhar? Muito obrigado, eu adoraria. O rapaz seguiu o milionário, que, apesar da idade, ainda caminhava com rapidez. Eles entraram na sala de jantar, onde a mesa já havia sido arrumada para 2 pessoas. Por favor, sente-se. O milionário apontou para a ponta da mesa, o lugar que costuma ser reservado para o anfitrião. Ele se sentou à direita do jovem visitante, bem à frente de uma bela ampulheta na qual se lia o lema "Tempo é dinheiro". O mordomo trouxe uma garrafa de vinho e encheu as taças. Vamos brindar ao seu primeiro milhão, o milionário disse, erguendo a taça. Ele tomou um gole, o único que bebeu durante toda a noite, e comeu muito pouco, apenas algumas garfadas de um delicioso filé de salmão. Você gosta do seu trabalho? O milionário perguntou. Creio que sim, mas a situação no escritório está um pouco difícil. Tome o cuidado de escolher bem a sua carreira. Todos os milionários que eu conheço, e encontrei vários ao longo dos anos, amavam seu trabalho. Para eles, trabalhar era quase uma atividade de lazer, como um passatempo. É por isso que a maioria das pessoas ricas raramente tiram férias, porque se privariam do que tanto gostam de fazer. E é por isso que eles continuam trabalhando mesmo depois de se tornarem milionários e bilionários. Amar o trabalho é essencial, mas ainda não é tudo. Para enriquecer, você precisa conhecer os segredos da riqueza. Você acha mesmo que esses segredos existem? Sim, acho. Ótimo, esse é o primeiro passo. A maioria das pessoas não acredita que existem segredos por trás da riqueza. Não acreditam que podem se tornar ricas. E estão certas, claro. Se você acha que não pode enriquecer, dificilmente enriquecerá. É preciso acreditar que você consegue e desejar ardentemente. Grande parte das pessoas não está pronta para ouvir esses segredos, apesar de eles serem revelados de modo muito simples. A maior limitação é a falta de imaginação. É por isso que os segredos da riqueza são os mais bem guardados do mundo. É como a carta roubada na história de Edgar Allan Poe. Você conhece? É a história a respeito de uma carta que a polícia estava procurando e não conseguia encontrar, porque, em vez de estar escondida em algum lugar, ela estava no lugar menos provável, à plena vista. A falta de imaginação e os preconceitos arraigados impediram a polícia de encontrá-la. Eles não esperavam que ela estivesse à vista, então nunca a viram. O jovem escutava com atenção. Sentia muita vontade de descobrir quais eram aqueles segredos. De qualquer modo, uma coisa era certa, mesmo que o milionário não tivesse nenhum segredo, ele certamente era um mestre na arte de criar uma situação interessante. O milionário fez uma pergunta que surpreendeu o rapaz. Quanto está disposto a pagar pelos segredos da riqueza? Mesmo se eu estivesse disposto a gastar dinheiro, não tenho nenhum centavo. Mas se você tivesse dinheiro, quanto estaria disposto a pagar? Diga um número, qualquer número. O primeiro que vier à sua mente. O milionário estava fazendo uma pergunta muito específica e o jovem não tinha como escapar. Não sei, ele respondeu. $100. O milionário começou a rir. Só $100. Você não acredita realmente nesses segredos, não é? Se acreditasse, certamente estaria disposto a pagar bem mais. Vamos, vou lhe dar uma segunda chance, diga outro número. Isto não é um jogo, mas um assunto muito sério. O rapaz pensou. Não me importo de responder, ele disse. Mas lembre-se de que não tenho dinheiro nenhum. Não se preocupe com isso. Mas, sem dinheiro, fico de mãos atadas. O rapaz disse, confuso. Minha nossa! O milionário exclamou. Temos um longo caminho a percorrer. Desde o começo dos tempos, os ricos usam o dinheiro de outras pessoas para acumular fortunas. Pessoas realmente sérias nunca precisaram de dinheiro para ganhar dinheiro. Com isso, estou me referindo a dinheiro pessoal. Além disso,
Você deve ter um talão de cheques. O rapaz queria negar, mas ele havia colocado o talão de cheques no bolso naquela manhã. Só Deus sabia o motivo. Ele tinha exatamente 4 dólares e 28 centavos na conta. Pensou em mentir, mas o milionário tinha um olhar tão apurado, que parecia capaz de ler mentes. O pobre, gaguejando, como se estivesse confessando um segredo sério e grave, disse: Sim, eu tenho. Apesar de ter pensado em se rebelar, ele pegou o talão de cheques de modo automático, como um robô. Ele se sentia enfeitiçado por aquele homem, como alguém nas mãos de um hipnotizador, mas não sentia medo, pois o milionário irradiava boa vontade e parecia até estar se divertindo. Ótimo, o milionário respondeu. Agora consegue ver que não há problema nenhum. Ele tirou a tampa de uma caneta elegante e entregou-a ao rapaz. Faça um cheque com a quantia que está pensando e assine. Mas não sei quanto escrever. Certo. Escreva, digamos, 25 mil dólares. O milionário disse aquele número de modo perfeitamente natural, sem um pingo de arrogância. O que? 25 mil. O rapaz exclamou. O senhor só pode estar brincando. Escreva 50 mil, se quiser, o milionário respondeu, com tanta calma que o rapaz já não sabia se ele estava falando sério ou não. 25 mil dólares já me parecem muito. Bem, mas mesmo que o senhor depositasse o cheque, ele voltaria sem fundos. E, com isso, a única coisa que eu conseguiria seria irritar o gerente do banco, que pensaria que enlouqueci. E com toda a razão. Foi exatamente assim que eu consegui fechar o meu maior acordo. Assinei um cheque de 250 mil dólares, mesmo sem ter o dinheiro, e tive que me virar para cobri-lo. Mas se eu não tivesse preenchido o cheque ali, naquele momento, teria perdido uma excelente oportunidade. Essa foi uma das minhas maiores lições nos negócios. As pessoas desperdiçam tempo esperando pelas condições perfeitas e nunca conseguem nada. O momento ideal para agir é agora. E continuou. Outra lição que esse pequeno exercício pode passar é que, se quiser ter sucesso na vida, você precisa se certificar de que não há outra escolha em uma situação. Você precisa se pressionar. As pessoas que vacilam e que se recusam a assumir riscos porque não têm todos os elementos em mãos, nunca chegam a lugar nenhum. O motivo é simples. Quando você fecha todas as saídas e se pressiona a seguir um único caminho, todo o seu poder interior é mobilizado. Você passa a querer que algo aconteça com toda a força de seu ser. Então, por que hesitar agora, rapaz? Pressione a si mesmo. Faça esse cheque de 25 mil para mim. O rapaz preencheu o cheque, inserindo os números lentamente, depois, as palavras. Mas ele não conseguiu assinar. Nunca fiz um cheque com um valor tão alto quanto este. Se realmente quiser se tornar um milionário, vai ter que começar algum dia. Vai ter que se acostumar a preencher cheques com valores mais altos do que este. Isto é só o começo. Mas o rapaz, ainda assim, não conseguia assinar. Tudo estava acontecendo muito depressa. Ele estava prestes a entregar um cheque de 25 mil dólares a um homem que ele havia acabado de conhecer e que lhe prometia segredos dúbios em troca. O que o impede de assinar? O milionário perguntou. Em pouco tempo, essa quantia será insignificante para você. Tudo na vida é relativo. Não é a quantia, o rapaz resmungou. Bem, o que é então? Eu sei porque você não consegue assinar. Você não acredita que meus segredos transformarão você em um milionário. Se estivesse totalmente convencido, assinaria correndo. Diga, se você tivesse certeza absoluta de que esses segredos o ajudariam a ganhar mais de 100 mil em menos de um ano sem que você precisasse trabalhar mais do que trabalha agora, talvez até trabalhando menos, assinaria o cheque. Claro que sim, ele foi forçado a concordar. Eu receberia pelo menos 75 mil de lucro. Então, assine. Eu garanto que você conseguirá ganhar essa quantia. Pode deixar essa garantia por escrito. O milionário começou a rir de novo. Gosto de você, rapaz. Está determinado a se precaver, isso é muito prudente. Ainda que você tenha certeza absoluta de seus recursos, não deve confiar na primeira pessoa que aparecer na sua frente. Ele se levantou da mesa,
abriu uma gaveta e pegou um acordo pronto. O rapaz não gostou muito daquilo. Será que o milionário estava produzindo cópias de seus segredos e vendendo-as a quem aparecesse? O milionário assinou a garantia e a entregou ao rapaz, que analisou com atenção e ficou feliz com o que leu. De repente, o homem mais velho fez uma nova proposta. Tenho outra ideia, ele disse. O que acha de fazermos uma aposta? Ele tirou uma moeda do bolso e ficou jogando-a para cima. Vamos brincar de cara ou coroa. Se eu perder, dou a você os 25 mil dólares que tenho no bolso. Se eu vencer, você me dá o cheque. Em qualquer um dos resultados, esquecemos a garantia. O único problema, o rapaz alertou, é que não tenho quase nada na conta. Mesmo que eu lhe dê este cheque, o senhor não vai conseguir descontá-lo. Não tem problema, o milionário disse. Não tenho pressa. Por que não postergá-lo para daqui a um ano? Tudo bem. Nessas condições, aceito a aposta, o rapaz concordou, hesitante. Ele pensou que, de qualquer modo, tinha um ano todo para mudar de banco, fechar a conta ou simplesmente sustar o cheque. Não tinha nada a perder, pelo contrário, com a nova oferta, ele poderia até ganhar 25 mil em alguns segundos, sem fazer esforço nenhum. O jovem esboçou um sorriso de satisfação e torceu para que o milionário não tivesse visto. O idoso, então, colocou uma pequena condição, que imediatamente confirmou as dúvidas do rapaz. Só mais uma coisa. Você precisa jurar que, ainda que perca a aposta, pagará o cheque. O rapaz deu sua palavra, embora com hesitação. Quando o milionário estava prestes a lançar a moeda, ele o interrompeu abruptamente. Posso ver a moeda? O milionário sorriu. Sem dúvida. Gosto muito de você, rapaz. Você é cuidadoso. Isso vai ajudá-lo a evitar muitos erros. Só tome cuidado para não perder oportunidades boas. O milionário lhe entregou a moeda. O jovem examinou cuidadosamente os dois lados e a devolveu, escolhendo um dos lados. Coroa. O homem lançou a moeda e o coração do rapaz começou a bater apressado, como se ele estivesse em um primeiro encontro. Aquela era a primeira vez que ele tinha a chance de ganhar 25 mil dólares. Enquanto observava a moeda girar no ar, sua ansiedade aumentou mais ainda. A moeda caiu na mesa. Cara! O milionário disse com alegria, mas, solidário, rapidamente acrescentou, sinto muito. Era difícil dizer se ele estava sendo sincero ou apenas educado. O rapaz tremeu um pouco enquanto assinava o cheque. Ele provavelmente se acostumaria a preencher cheques com grandes quantias como aquele, mas, naquele momento, se sentia muito estranho. Ele entregou o cheque ao milionário, que o examinou brevemente, dobrou e enfiou no bolso. Agora, o rapaz disse, posso conhecer os segredos. Mas é claro. Tem uma folha de papel. Vou escrever os segredos para você. Assim, não vai se esquecer deles. O rapaz teve dificuldade para entender aquelas palavras. O milionário não podia sugerir que todos os segredos cabiam em uma folha de papel, principalmente segredos que ele havia acabado de comprar por 25 mil dólares. Desculpe, não tenho papel. Mas você não trouxe uma carta de recomendação. As pessoas que seu tio mandou ao longo dos anos sempre tinham uma carta. O jovem tirou o papel do bolso e o entregou ao milionário, observando com cuidado o rosto do homem ao abrir o envelope. Mas ele não parecia nem um pouco surpreso ao encontrar o papel totalmente em branco. Pegou a caneta, curvou-se sobre a mesa e estava prestes a escrever algo quando levantou a cabeça e pediu ao jovem para chamar o mordomo. Você vai encontrá-lo na cozinha, no fim daquele corredor ali. Quando o rapaz voltou com o mordomo, o milionário estava selando o envelope. Parecia satisfeito consigo mesmo. Nosso jovem convidado passará a noite aqui, ele disse ao mordomo. Pode levá-lo ao quarto de hóspedes, por favor. Então, virou-se ao jovem e disse. Aqui estão os segredos. Ele se levantou e entregou o envelope ao jovem, apertando sua mão com seriedade, como se tivesse acabado de fechar um dos acordos mais importantes de sua vida. Só peço que espere ficar sozinho no quarto para abrir o envelope e ler os segredos. Ah, e tem mais uma condição. Antes de ler o que escrevi,
Você deve prometer que passará parte de sua vida dividindo esses segredos com os menos sortudos do que você. Se concordar, você será a última pessoa a quem entregarei diretamente. Meu trabalho estará finalizado e poderei cuidar de rosas em um jardim bem maior. Mas, se você não se sentir pronto para compartilhar esses segredos, ainda dá tempo de desistir. Mas nesse caso, claro, não poderá abrir o envelope. Eu devolverei seu cheque e você estará livre para ir para casa e continuar com a mesma vida que teve até aqui. Agora que o rapaz finalmente tinha nas mãos a carta que continha os segredos, sua curiosidade já o dominara e não havia possibilidade de voltar atrás. Prometo, ele respondeu. Em pouco tempo, o rapaz estava sozinho em seu quarto, um cômodo muito luxuoso. Então, ele foi até a única janela, que era bem alta, e olhou para o jardim onde havia visto o milionário pela primeira vez cuidando das rosas com muito amor e carinho. Já havia anoitecido e a lua cheia lançava um brilho forte sobre tudo. Ele se sentia tomado pela ansiedade. Finalmente descobriria os segredos para obter a fortuna com a qual sonhara por muitos anos. Lentamente, ele abriu o envelope e desdobrou a carta. A folha de papel estava em branco de novo. Ele a virou e também não havia nenhuma letra ali, os dois lados estavam em branco. Ele tinha sido tolo bastante para deixar o velho enganá-lo. Havia entregado um cheque com uma soma exorbitante em troca de uma folha em branco. O milionário parecerá tão honesto. O rapaz até havia começado a se afeiçoar a ele. O rapaz percebeu que deveria ter sido mais cuidadoso. Talvez exista uma certa verdade na crença em que pessoas totalmente honestas nunca enriquecem. Teve que admitir não ter nenhum senso de negociação, talvez fosse esse o motivo pelo qual continuava pobre. E, agora, ainda mais pobre. Um sentimento de revolta tomou conta dele, amassou o papel e o jogou do outro lado do quarto. O que podia fazer? Ele havia caído em uma armadilha muito bem montada. Restava apenas uma alternativa: ir embora o mais rápido possível. Talvez sua vida estivesse em perigo também. Ele não queria passar a noite naquele lugar. Decidiu que o melhor a fazer seria sair do modo mais discreto que conseguisse. Caminhou na ponta dos pés até a porta e lentamente girou a maçaneta, mas ela estava trancada por fora. A janela, que ficava a cerca de 9 metros do chão, era a saída que restava. Se saltasse, certamente quebraria o pescoço. Sua única opção foi chamar o mordomo. Ele tocou a campainha e esperou. Ninguém apareceu. Tocou de novo. Nada. Talvez a campainha estivesse quebrada. A casa estava totalmente silenciosa. Ele havia se tornado um prisioneiro. Deitou na cama e os acontecimentos do dia correram em sua mente. Uma sensação de descontrole começava a dominá-lo. A folha em branco, pela qual pagará $25.000 ainda estava à frente dele, como se risse de sua cara. Finalmente, o sono venceu. Ele sonhou que um desconhecido tentava seduzi-lo para assinar um documento extenso e da maior importância, como se sua vida dependesse daquilo. Ele protestava veementemente. Devia haver algum erro. O documento estava totalmente em branco. Na manhã seguinte, o rapaz tinha a sensação de ter sido atropelado por um caminhão de 3 toneladas. Viu seu reflexo no espelho. Dormira com as roupas do dia anterior e estava péssimo, mas isso só reforçou sua decisão: encontrar o milionário, devolver seu segredo, e pegar o cheque de volta. Passou os dedos pelos cabelos e partiu em direção à porta, lembrando que ela estava trancada na noite anterior. Não estava mais. Ele saiu com raiva e se dirigiu à sala de refeições. Encontrou o milionário sentado tranquilamente à mesa, vestindo o mesmo que vestira no dia anterior, roupas limpas e simples, de jardineiro. Seu chapéu pontudo e de aba larga estava pousado sobre a mesa. Ele jogava uma moeda para cima e contava quando ela caía na mesa. 9. Ele murmurou sem tirar os olhos da moeda. 10. Droga. Nunca consigo passar do 10. Consigo o que quero 10 vezes seguidas e então, todas as vezes, eu erro na 11ª vez, apesar de lançar a moeda exatamente do mesmo modo todas as vezes. O rapaz percebeu que tinha sido enganado na noite anterior. Meu pai, um famoso mágico, costumava acertar 15 vezes, o milionário disse. Não herdei o talento dele. O rapaz pediu para ver a moeda e o milionário a entregou de bom grado.
O jovem a virou na mesa. Cara. Coroa. Cara. Coroa. Certamente não era uma moeda falsa, a menos que houvesse algum mecanismo secreto que ele não notara. Não houve nada de desonesto em nossa aposta ontem, o milionário disse. Simplesmente lhe demonstrei minha habilidade em lidar com dinheiro. Algumas pessoas têm habilidade para serem desonestas, mas são duas coisas muito diferentes. O rapaz pegou a carta e jogou na mesa. O senhor fez um belo trabalho me enganando. Conseguiu um bom dinheiro fácil, 25 mil por uma folha de papel em branco. Este é o segredo da riqueza, o milionário disse. Bem, o senhor vai ter que se explicar. Acha que sou idiota? Idiota? Claro que não. Você só não tem visão, o que é normal. Sua mente ainda é imatura. Talvez seja, mas consigo reconhecer uma folha de papel em branco quando vejo uma. Garanto que você poderá se tornar muito rico com apenas uma folha de papel em branco. Foi tudo de que precisei, no passado, para me tornar um milionário instantâneo. Mas como logo precisarei voltar a cuidar de minhas amadas rosas, vou ajudá-lo. Ouça com atenção, porque assim que aplicar esse segredo com sucesso e ficar rico, terá que dividi-lo com os outros. Quando se livrar das algemas da pobreza, terá que mostrar o caminho àqueles que ainda se encontram de mãos e pés atados. Posso pedir para que repita a promessa que fez ontem. Sem dúvida, o milionário era um homem extraordinariamente persuasivo. Alguns minutos antes, o rapaz estava pronto para xingá-lo, agora, ele escutava atentamente. Ele repetiu a promessa. Devo lhe dizer que, a princípio, tornar-se um milionário provavelmente parecerá fácil demais. Mas não permita que a simplicidade o engane. Sempre que começar a ter dúvidas, lembre-se de Mozart. A genialidade está na simplicidade. E você terá dúvidas no começo. Com o tempo, conforme a riqueza chegar até você, de modo magnético e inesperado, você começará a entender. É exatamente isso que quero, do fundo do coração, entender. Que bom! Quando compreender o segredo, vai saber por que acredita nele. No começo, apesar da simplicidade, ele lhe parecerá tão surpreendente, que você não vai conseguir entendê-lo, e nem mesmo acreditar nele, na verdade. Então, devo pedir a você um voto de confiança. Se o segredo existir, você ganhará tudo por causa de sua fé. Se ele não existir, você não perderá nada. O milionário continuou. Sinta-se à vontade para fazer as perguntas que surgirem em sua mente. Será um prazer para mim respondê-las. Mais tarde, você não poderá perguntar, nosso tempo juntos é limitado, não vamos desperdiçá-lo com mais discussões inúteis. Aqui está uma caneta. Você está com a folha. Está aqui. Você quer mesmo ficar rico? Certamente sim. Certo. Então, escreva quanto dinheiro você quer ter e em quanto tempo. O senhor acha que o dinheiro vai cair do céu em forma de moedas só porque eu vou escrever alguns números em um papel? Acho, o milionário disse. Eu avisei que o segredo era simples. Todos os milionários que conheci me disseram que ficaram ricos assim que estabeleceram uma quantia e um prazo para conquistá-la. Se você não sabe aonde está indo, as chances de nunca chegar a lugar nenhum são grandes. Para mim, isso parece mágica. Mas é exatamente isso, a mágica de um objetivo quantificado. Vamos analisar o problema de um ângulo diferente. Suponha que você esteja procurando um emprego. Você passa por todos os passos necessários e, finalmente, consegue uma entrevista. Pouco tempo depois, recebe a informação de que a empresa irá contratá-lo e que ganhará muito dinheiro. Como reagiria? Para começar, provavelmente ficaria muito contente consigo mesmo. Ser escolhido entre dezenas, talvez centenas, de candidatos, que feito! E como você passou, digamos, 3 meses desempregado, pensaria que realmente deu sorte. Mas depois da euforia inicial, qual seria a sua reação? Bem, eu perguntaria quando começaria a trabalhar e qual o significado de muito dinheiro. Como todas as coisas são relativas, eu tentaria descobrir exatamente de quanto seria o salário e que tipos de benefícios seriam oferecidos. Ótimo! Se, por exemplo, você perguntasse ao seu novo chefe o que ele queria dizer com muito dinheiro,
e ele apenas garantisse que você receberia muito, você não ficaria satisfeito, certo? Pior ainda, você provavelmente começaria a desconfiar da honestidade dele. O fato de ele se recusar a determinar um valor específico poderia significar que há algo de obscuro acontecendo ou que o salário não seria tão generoso como ele havia dito. E se ele também se recusasse a dizer a data exata em que você começaria o trabalho, você ficaria muito desconfiado, não? Você tentaria pressioná-lo. Acho que sim, o rapaz concordou. E se você insistisse nisso, e ainda assim não conseguisse os detalhes que queria, poderia esquecer da história toda e começar a procurar em outro emprego. Na verdade, você estaria totalmente certo em fazer isso. Tem razão. A oferta deixa muito a desejar. O milionário parecia satisfeito. Parou por um momento antes de recomeçar, com um sorriso provocador, mas simpático. As perguntas que você fez a seu possível empregador foram para entender os fatos concretos. Certo. Somente saber que você ganharia muito dinheiro não era suficiente. Você queria saber quanto. Saber que havia conquistado o emprego também não o satisfez. Você queria saber a data exata de início. E você provavelmente desejaria isso por escrito, porque um contrato dá firmeza a um acordo verbal. As palavras ditas são efêmeras, mas a escrita é permanente. O que a maioria das pessoas, ou pelo menos as mal-sucedidas, não sabe é que a vida nos dá exatamente o que pedimos a ela. A primeira coisa a fazer é pedir exatamente o que se quer. Se seu pedido for vago, o que você receberá será obscuro. Se você pedir o mínimo, vai receber o mínimo. Qualquer pedido que você faça precisa ser totalmente exato. No que diz respeito à saúde financeira, você deve estabelecer uma quantia e um prazo possível para obtê-la. O que as pessoas costumam fazer? Até mesmo aquelas que querem dinheiro, e muito dinheiro, cometem o mesmo erro, não estabelecem uma quantia exata e um prazo para consegui-la. Se quiser comprovar, é só perguntar a alguém quanto quer ganhar no próximo ano. Peça para responder na hora. Se essa pessoa realmente estiver no caminho do sucesso, se ela realmente souber para onde está indo, e se ela quiser se abrir com você, conseguirá responder imediatamente. 9 a cada 10 pessoas, no entanto, serão incapazes de responder a essa simples pergunta de imediato. É o erro mais comum. A vida quer saber exatamente o que você espera dela. Se você não pedir nada, não receberá nada. Agora, vamos testar você. Você disse que gostaria de ficar rico. Com certeza. Diga-me quanto gostaria de receber no ano que vem. O rapaz não conseguiu responder. Ele não havia tido problemas para seguir a linha de pensamento do milionário. Na verdade, ele concordara totalmente com o que ouvirá. Mas tinha que admitir que pertencia à grande maioria de pessoas que querem ficar ricas, mas não sabem quanto querem ganhar. Ficou envergonhado. Não sei, ele foi forçado a admitir. Mas acho que entendi um dos meus erros, talvez o mais básico deles. É um erro grave, mas vamos tentar corrigi-lo. Venha, escreva a quantia que tem em mente. Não faço a menor ideia, o rapaz disse. Mas é tão simples. Escreva a quantia que gostaria de receber no ano que vem. Já sei o que faremos. Reserve alguns minutos para pensar. Quando o tempo terminar, você tem que escrever uma quantia. O prazo já estabelecemos, 1 ano a partir de hoje. Você só precisa pensar na quantia. Vamos! O tempo está passando. Ao dizer isso, ele virou a ampulheta dourada que estava sobre a mesa. O rapaz rapidamente entrou no espírito do jogo, percebendo que era a primeira vez que se concentrara tanto na vida. Números de todos os tipos passavam descontroladamente em sua mente. O tempo estava acabando. Quando o último grão de areia caiu, ele ainda não havia determinado um número específico. Ótimo, disse o milionário, que não tinha tirado os olhos da ampulheta. Que número você tem em mente? O rapaz acabou escolhendo o maior número que ele era capaz de pensar, e rapidamente escreveu os algarismos. Só 75.000. O milionário exclamou. É muito baixo, mas é um começo. Eu teria escrito 500.000. Mas você tem muito trabalho a fazer antes de se tornar um milionário instantâneo. Você vai ver, não vai ser tão cansativo como a maioria das pessoas imagina.
E será o trabalho mais importante que você fará em sua vida, independentemente da profissão que escolha. Chama-se trabalhar em si mesmo. O mordomo entrou na sala de jantar trazendo café e croissants. O rapaz comeu enquanto a aula continuava. Vou fazer várias perguntas, o milionário disse, para ajudá-lo a entender o que aconteceu com você durante seus poucos minutos de reflexão. A primeira coisa que você deve perceber é que a quantia que escreveu naquele pedaço de papel tem um significado muito maior do que pensa. Na verdade, aquele valor representa, centavo por centavo, o quanto pensa que você vale. Em seu modo de ver, admitindo ou não, você vale 75 mil por ano. Nem um centavo a mais nem um centavo a menos. Não entendo como pode dizer isso, o rapaz replicou. O fato de eu escolher aquela quantia significa que sou razoável e tenho os 2 pés no chão. Por enquanto, não consigo imaginar como ganhar mais. Afinal, não tenho um emprego no qual receba muito, não tenho formação e não tenho nada no banco. Sua maneira de pensar é válida até certo ponto, mas, de qualquer modo, eu a respeito. O único problema é que essa atitude é a causa de sua situação atual. As circunstâncias externas não importam muito. Mantenha isto em mente: todos os acontecimentos de sua vida são um reflexo de seus pensamentos. Sua mente não consegue entender esse princípio se continuar aceitando a ilusão de que fatores externos determinam sua vida. Tudo na vida é uma questão de atitude. Ela é exatamente como você imagina que ela seja. Tudo o que acontece a você é resultado de seus pensamentos. Então, se quiser mudar sua vida, precisa começar mudando seus pensamentos. Sem dúvida, você considera isso um tanto estranho. Muitos indivíduos mais racionais refutam esse princípio com teimosia. Mas todos aqueles que alcançaram coisas grandes na vida, independentemente da área, sempre ignoraram essas objeções criadas por pensamentos estritamente racionais. Isso certamente não quer dizer que sou contra a inteligência, de modo algum, muito pelo contrário. Raciocínio e lógica são essenciais para se conseguir o sucesso. Mas não bastam. Eles devem ser instrumentos, servos leais, nada mais. Na maioria dos casos, o raciocínio e a lógica se tornam obstáculos ao caminho da grande conquista, porque as coisas grandes são criadas apenas por quem tem fé nos poderes da mente. As pessoas bem-sucedidas nunca permitem que as dificuldades as perturbem. Pensando bem, as circunstâncias enfrentadas por aqueles que conseguiram grandes méritos no passado eram tão difíceis quanto as que são enfrentadas hoje, e talvez até mais difíceis, mas elas fizeram com que as pessoas procurassem ainda mais a fundo sua força interior. As pessoas que acreditaram firmemente que podiam conseguir grandes coisas, conseguiram. Todos aqueles que ficaram ricos estavam totalmente convictos de que enriqueceriam, e foi por isso que foram bem-sucedidos. Mas voltemos a esta folha de papel. Os 75 mil que você escreveu certamente não foram a maior quantia que cruzou sua mente. Foram. Tem razão. Não foram. Qual foi a quantia, então? Minha cabeça estava lotada de números. Por exemplo. Bem, 100 mil. E por que você não escreveu? Não sei. Achei que estava totalmente fora de alcance. E continuará inatingível até você acreditar que pode alcançar. Como você vai começar com apenas 75 mil? Temos um grande trabalho à nossa frente, e se não fizermos isso, você vai precisar de muito tempo para se tornar um milionário. Então, escreva o número mais alto que parece alcançável para você. Esforce-se. Depois de um momento de reflexão, o rapaz escreveu 100 mil. Parabéns, o milionário reagiu rapidamente. Você acabou de receber 25 mil em poucos segundos. Nada mal, não é? Eu não recebi ainda. É como se já tivesse recebido. Você deu o maior passo, melhorou sua autoimagem, considerando que poderia ganhar 100 mil em vez de 75 mil. Não é um grande salto, mas é um progresso. Afinal, Roma não foi construída em um dia. Dentro de você, existe um mundo a ser construído, assim como dentro de todo ser humano. O surpreendente é que esse mundo é exatamente como você imagina, e também é surpreendentemente flexível. O tamanho de seu mundo depende das possibilidades que você dá a ele. Ao aumentar o número que escreveu, você aumentou os limites de seu mundo.
Seu mundo interior aumentou e esse é só o começo. Todos os grandes pensadores dizem, há séculos, que os maiores limites são aqueles que o homem impõe a si mesmo. Assim, o maior obstáculo ao sucesso é o obstáculo mental. Expanda seus limites mentais e os limites de sua vida vão se expandir. Exploda seus limites e os limites de sua vida vão explodir também. As condições de sua vida mudarão como por mágica. Eu juro por experiência própria que isso é verdade. Mas como posso descobrir quais são minhas limitações mentais? O rapaz perguntou. Tudo isso parece plausível, ao mesmo tempo, bem abstrato. Acabei de exemplificar como encontrar o limite que corresponde à sua autoimagem, o milionário disse. Você se traduziu em termos concretos quando escreveu aquele número. É fascinante ver o que cada indivíduo pensa de si mesmo. Sempre que alguém faz esse exercício, um único número consegue expor imediatamente sua verdadeira autoimagem. A pessoa é confrontada com os limites mentais que combinam perfeitamente com os limites que encontra na vida. A vida se curva diante dos limites que estabelecemos para nós, independentemente de estarmos cientes disso ou não. As pessoas que costumam fracassar são as menos conscientes dos princípios-chave do sucesso e da riqueza. Os indivíduos bem-sucedidos conhecem esses princípios e fazem o máximo para trabalhar sua autoimagem. No começo, a maneira mais fácil de cuidar da autoimagem é pegar uma folha de papel em branco e escrever quantias cada vez mais altas. Vamos recomeçar nosso pequeno exercício. Escreva um número muito mais corajoso dessa vez. O rapaz pensou por alguns segundos e, incomodado, escreveu 150 mil, confessou que aquele era o máximo que conseguia imaginar-se recebendo. Talvez seja o máximo que consiga imaginar, mas certamente não é o máximo que pode receber. É um número bem modesto. Algumas pessoas recebem isso em um mês, outras em uma semana e até em um dia, todos os dias do ano. No entanto, deixe-me lhe dar os parabéns. Você fez um grande progresso, dobrou seus rendimentos e estendeu consideravelmente seus limites mentais, não tanto quanto eu gostaria, mas não quero apressá-lo. Você precisa começar estabelecendo um objetivo que considere corajoso, mas, ao mesmo tempo, razoável. O segredo de qualquer objetivo é que ele seja ambicioso e alcançável. Mas não se esqueça de que a maioria das pessoas são extremamente conservadoras. Elas têm medo de ultrapassar seus limites mentais e os transformam em um tipo de hábito. Elas se acostumam a não ter, convencem-se de que a vida é assim mesmo. Tem medo de sonhar. Você não pode ter medo de expandir seus limites mentais. O que conseguiu, simplesmente escrevendo uma série de números cada vez maiores, foi incrível. Você conseguiu dobrar seu objetivo em poucos minutos. Mais tarde, quando estiver sozinho, faça o seguinte exercício: sente-se sozinho em seu quarto e escreva o seu destino financeiro. É assim que se faz. Escreva: em 6 anos, serei milionário. Esse é o uso prático de meu segredo para se tornar um milionário instantâneo. Você provavelmente vai se opor ao fato de que demorará 6 longos anos para que se tornar um milionário. Eu concordo, mas só vai precisar de um segundo para o segredo ser ativado, o que garantirá seu destino financeiro e fortuna. Quanto a mim, comecei com um pouco de dinheiro que um antigo milionário me emprestou, o equivalente a cerca de 25 mil na moeda de hoje, e demorei exatamente 5 anos e 9 meses para conseguir meu primeiro milhão. Desde então, consegui fazer o dinheiro prosperar usando a mesma fórmula diversas vezes, com números cada vez maiores. Essa fórmula sempre fez algumas pessoas rirem, e isso não vai mudar. No entanto, quem ri não é rico. O rapaz balançou a cabeça de modo pensativo. Estava convencido, mas tudo parecia fácil demais. Obviamente, o milionário continuou. Essa fórmula também é eficiente para aqueles que querem se tornar algo além de milionários. Afinal, nem todo mundo tem essa ambição. E é exatamente essa a beleza do segredo. Ele funciona igualmente bem para qualquer sonho, desde o mais modesto ao mais extravagante. Pode lhe render 5 mil a mais por ano ou dobrar sua renda em um ano, algo que é totalmente possível, a propósito. Então, se não se importa, enquanto volto para minhas lindas rosas, passe um tempo em seu quarto e escreva esta frase: em 6 anos, a partir de hoje, serei um milionário. E escreva o mês, o dia e o ano. Não se esqueça de anotar todas as impressões que lhe ocorrerem, independentemente do que sejam.
você encontrará papel na mesa. Lembre-se de uma coisa: enquanto não estiver acostumado com a ideia, enquanto isso não for parte de sua vida e de seus pensamentos mais profundos, nada mais poderá ajudá-lo a se tornar um milionário. Vá agora e reflita sobre minha fórmula ou afirmação, como quiser chamar. Permita que ela se torne seu princípio guia nos próximos 6 anos.